Bem-vindos a mais esta reflexão. Todo o nosso proceder, toda a maneira de agirmos, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós vivemos, o nosso processo de vida deve ser com simplicidade e com sinceridade, revelando a graça de Deus, andando segundo a sabedoria de Deus, não a sabedoria humana. É o que Paulo fala e testemunha sobre isso aos Coríntios. Diz lá em 2 Coríntios 1, 12, que porque a nossa sabedoria é esta. Perdão, porque a nossa glória é essa. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com a sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente com relação a vocês. Paulo está falando da maneira de relacionar, com simplicidade e sinceridade. Mas nós fazemos isso segundo a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Nós temos que entender que não é uma questão de conhecimento teórico humano, segundo o pensamento humano, mas de entendermos que a maneira como nós relacionamos segundo a sabedoria de Deus não tem nada a ver com a sabedoria humana. Nós, quando pensamos em sabedoria humana, pensamos nas relações de maneira que nós alcancemos favor, benefício, que lucremos com a relação. Se não nos traz benefício, se não tem nada para nos oferecer, nós não incentivamos, não buscamos e não queremos aquela relação. Com Deus não é assim. Ele se relaciona, ele buscou, ele fez tudo em nosso favor, não porque merecemos, não porque era dignos, mas porque ele queria que nós o conhecêssemos. E ele fez isso através de sua oferta, enviou seu Filho. Jesus revela o mesmo amor ao esvaziar de si mesmo para viver como homem, morrer e ressuscitar, para que nós pudéssemos ser reconciliados, porque na morte temos o perdão, na ressurreição a justificação. Ele morreu, derramou o seu sangue, nos justificou, para que nós pudéssemos ser colocados na presença de Deus. Ele nos coloca na presença de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nos faz um com o nosso Deus. Nos une por meio do seu Espírito para que nós vivamos toda a plenitude da vontade de Deus. Nos capacita para isso. Nos faz filhos à imagem de Cristo, nos dá um novo coração, ele nos dá da mente de Cristo e nos capacita, pois nós somos coparticipantes de sua natureza divina, para que nós possamos rejeitar as paixões humanas. Nós tendo este entendimento, tendo a consciência que temos a natureza de Deus, nós devemos agir e nos relacionar segundo o mesmo princípio que Cristo fez, de se ofertar em favor da vontade de Deus para que nós pudéssemos conhecer. As nossas relações devem ser guiadas, fundamentadas neste aspecto, no amor de Deus, para que as pessoas, independente de quem elas são, do que elas possam nos oferecer, independente do que podemos ganhar com isso, elas possam conhecer a Deus através das nossas vidas. Esta é a maneira como devemos nos relacionar com as pessoas. Não pelo que podemos ganhar, mas pelo que podemos oferecer a elas, para que elas tenham oportunidade de conhecer a Deus, se nós temos conhecido a Deus. Pois se nós conduzimos as nossas relações segundo a maneira de pensar do mundo e no interesse que podemos alcançar, nós ainda não entendemos o nosso chamado, a nossa razão de viver.
Estamos aqui para revelarmos o nosso Deus, para revelarmos a sua glória, para sermos oferta em favor do mundo, levando as pessoas a conhecerem a Deus. Por isso, toda a nossa relação, toda a maneira como nós vivemos deve ser fundamentado na simplicidade e na sinceridade que expressa a graça de Deus, o amor de Deus em favor das pessoas, que revela a sabedoria de Deus. Que a gente possa entender isso e buscar o conhecimento do Senhor, conhecimento da sua vontade e sermos instrumento e expressão de sua justiça, de sua graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.